Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou de volta para nossa nova aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli, tá? E a gente vai falar sobre tempos verbais. Então, só para lembrar um pouco, nós vimos na aula passada. Por que eu falo de tempo, né? Estou me referindo a passado, presente e futuro. E eu falei para vocês fazerem associação. Passado, ontem, presente, hoje, futuro, amanhã. Então, só lembrar, ontem, hoje e amanhã. Passado, presente, futuro, ok? Quando eu me refiro à escrita, quando o ão, a, o, tio, comerão, beberão, esse a, o, tio que eu termino. Às vezes, vocês às vezes perguntam em sala de aula, professora, como é o final? Quero escrever comerão, é o a, m, aí você tem que lembrar. Se você estivesse se referindo ao futuro, é o a, o, tio no final. Se for passado, é a m. E às vezes a gente se confunde, né? A gente tem que consultar lá. Então, olha a dica. Aí tem alguns exemplos que nós vimos também e fizemos algumas atividades. Verbo também tem a primeira, segunda, terceira conjugação. O que é isso? Cantar, falar, brigar, tudo que termina no ar é a primeira conjugação, tá? Quando os verbos terminam em fazer, ser, deixa eu ver, fazer, mexer, também é na segunda conjugação. E na terceira, o ir, sorrir, transferir, entupir, todos que terminam em ir, é na terceira conjugação, tá? Nós fizemos algumas atividades e hoje a gente vai continuar fazendo outras. A gente treinar um pouquinho o verbo, tá bom? Vamos lá para a próxima atividade aqui. Na próxima atividade, nós temos a questão 6, ó. Coloque um X na única alternativa em que a frase em que o verbo indica fenômeno da natureza. Então, nós vimos que nós temos ação, estado, fenômeno da natureza. O verbo ele pode indicar essas três coisas. Então, vamos lá. Primeira, a letra A. A mãe cantou para o filho dormir. Olha o verbo. Cantou. Ok? Letra B. Eu vendi minha bicicleta. Olha o que ele fez. Eu vendi, é uma ação. Quem fez? Eu vendi, ó. Olha a ação aqui, esse é o verbo. O pintor quebrou o pincel quando terminava o quadro. Às vezes uma frase dessa forma você se confunde. Qual é o verbo? Será que é o quadro? Eu quadro, tu quadro, nós quadramos. Esse é o verbo? Não existe. Tá? Então, qual é o verbo aqui, ó? O pintor quebrou. Olha a ação aqui, ó. Quebrou o pincel. Ok? Quando terminava o quadro. Naquela noite escura, trovejou muito. Olha o verbo aqui, ó. Qual é a única alternativa em que tem o fenômeno da natureza? É isso que eu estou atrás, ou seja, trovejou. Não tem como uma pessoa fazer dessa forma, ok? Então, é a letra D. Deixa eu só... Aqui. Letra D. Questão 7, vamos lá. Marque a alternativa em que todos os verbos estão na segunda conjugação. Lembra? Do a, do do ir, que eu falei? Então, essas três conjugações. Tem a alternativa A. Escrever, vender, chover, sofrer, ocorrer. Eu sempre considero, ó, finalzinho do verbo. Deixa eu só... Vou trocar aqui o pincel para vocês visualizarem melhor. Eu vejo finalzinho aqui, ó. Ok? B. Cantar, amar, sonhar, brincar, estar. C. Partir, sorrir, abrir, desistir, fingir. E D. Ó. Amar, correr, partir, sorrir e brincar. Qual é que está na segunda conjugação? Letra A. Ok? Vamos lá para a questão 8. Assinale a única alternativa em que o verbo está no infinitivo. Vamos lá. Primeiro vamos classificar o verbo, ok? Quando eu falo infinitivo, ele tem que terminar, ó, dessa forma. Por quê? Quando eu falo... Vamos classificar o verbo para mim poder explicar isso aqui. Ó. Tirei o sapato e bati fortemente o salto no vidro. Tirei, olha só a ação. Bati, ó. Tirei, eu bati. Olha a flexão, o verbo ele foi alterado aqui, ó. Verbo tirar, verbo bater. Quais são os verbos? Ó? O verbo é tirar e o verbo é bater, ó. Esse é o verbo.
Só que não está escrito dessa forma aqui. Então, teve a alteração, por causa da adequação na frase, é claro. Tirei o sapato. Não é tirar o sapato, tirei, né? Teve a alteração necessária para ficar adequado na frase. Então, vamos ver a próxima aí. Eu abro a janela e o sol bate no meu rosto. Ó. Abro. Bate é um verbo. Ok? Próximo. C. Luan Santana vai cantar no show em Sorriso. Ó o verbo aqui, ó. Cantar. D. Os gatos abrem e fecham os olhos sonhando com os pardais. Olha só as ações do gato. Tá? Esses são os verbos. Quando eu falo no infinitivo, ó, ele tem que terminar dessa forma. Então, o único verbo que está dessa forma, ó, se eu observar, ó, é o cantar. Então, é a letra C. Vamos para a próxima alternativa, ok? Marque a alternativa em que todos os verbos estão na terceira conjugação. Lembra? Do ar, do do ir, ok? Vamos lá. Pular, cantar, avistar, sonhar e encontrar. Letra B. Sentir, cumprir, partir, abrir e sorrir. C. Parecer, correr, chover, perceber e escrever. D. Amar, correr, partir, sorrir e brincar. Qual é o verbo que está na terceira conjugação? Letra B. Ok? Vamos para a 10ª questão. Ó. Encontre nas frases abaixo os verbos e marque qual tempo verbal estão. Então, a gente vai primeiro classificar os verbos nessas 3 frases aqui e dizer qual é o tempo. Ok? O tempo que nós estudamos. Lembrando, passado, presente e futuro. Vamos lá. Ó. As frases. Marcelo sugeriu um passeio ao zoológico. Marcelo fez o quê? Olha só a ação do Marcelo. Sugeriu. Já marquei o verbo aqui, tá? Vamos encontrar o verbo na próxima. Ontem eu fui ao cinema. Fui, olha a ação. Fui, ó. A gente amarrava o bilhete numa pedra. Olha só os verbos. Marcelo sugeriu um passeio, ok? Ontem eu fui ao cinema e a gente amarrava o bilhete. Olha só como os verbos terminam. Tudo se referindo ao tempo passado. Lembrando, passado é o quê? Mesma coisa de pretérito. Então, entre as alternativas dos tempos, né? Que só existem esses 3. Passado, presente e futuro. Então, a única alternativa é passado. E assim eu consigo classificar o verbo. É claro que o verbo, as questões nem sempre vêm dessa forma. Ela pode vir em forma de texto. Por isso que a sugestão é a seguinte. Vamos lá. A gente pegar um texto, aqui é uma fábula, tá? Isso é uma sugestão para você fazer em casa, atividade para casa. Você pegar uma fábula e tentar classificar o verbo. E depois você até pode consultar um dicionário. Você sabia que no dicionário tem essa informação também? Você pega o texto, no caso aqui eu peguei uma fábula. Aí você pode escolher algum outro texto da sua preferência, tá? Pode ser também uma fábula, se você preferir. Essa fábula fala o seguinte, só para você entender. Ó. Estava um lobo a beber água num ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia da mesma água. Um pouco mais abaixo, aliás, um cordeiro que bebia... Perdão, eu vou começar de novo. Estava um lobo a beber água no ribeiro, quando avistou um cordeiro, que também bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi até com ele de uma cara, arreganhando os dentes. Como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou a beber? Respondeu o cordeiro humildemente. Eu estou a beber mais abaixo, por isso eu não te posso turvar a água. Ainda respondes insolente? Retorquiu o lobo ainda mais colérico, né? Já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo, respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor, ainda eu não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragaste todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. Então o lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo degolou e comeu. Olha só, isso aqui é uma fábula, é claro, como eu já expliquei. Vamos só se atentar aos verbos. Às vezes nas questões e em avaliações pode vir em forma de texto e você souber classificar.
Vamos pegar esse primeiro trecho aqui, tá? Do texto aqui, ó. Vamos pegar os verbos que existem aí, ó. Tem estava, tá? O lobo estava a beber no ribeiro, ó. Beber, quando avistou, viu? Bebia também é o verbo beber de novo. Mesmo verbo foi. Tem alguns verbos aí. Ações que a gente pode classificar no verbo, ó. Aqui é um estado e uma ação. Nós pegarmos o verbo, ó, eu estou, ó, outro verbo aqui, ó. Aí a gente pode encontrar vários. Deixa eu ver. Estou de novo, beber, fez, era. Aí a gente vai ver a classificação. O que você pode fazer? Você pega um texto em casa, você pega um trecho e você tenta classificar o verbo. Vamos ver se eu consigo identificar o verbo? Você tenta identificar e aí o que você faz? Você pode pegar um dicionário e consultar se realmente você conseguiu classificar o verbo de maneira adequada. Porque às vezes não é todas as palavras que são verbo. Lembrando, o verbo ele indica uma ação. Então você precisa classificar de maneira correta, tá? Às vezes vem trechos assim que a gente tem que analisar na leitura. Como aqui, ó, também tem um verbo, ó, mal viu. A gente tem que se atentar a essas palavras que aparecem e às vezes a gente passa batido e não percebe que é um verbo, tá? E lembrando, verbo pode ser uma ação, coisas que a gente realiza, faz, pular, ler, deitar, acordar, são ações. Pode ser também um estado, está, ser, é, era, são verbos que significam estado. E também fenômeno da natureza. O que é isso? Relampejou, anoiteceu, tá? Ventava. São palavras que também se referem a verbos. São verbos, tá bom? Lembre de acessar assim, fica como atividade para casa. Acesse lá a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas mais, tá bom? Tchau, tchau, te encontro na próxima.